A maior dificuldade quando se fala de economia doméstica é as compras, né? A gente já não tem dinheiro, já estamos numa situação um pouco apertada. Aí você vai o gás. Minha mãe viu um gás que ela ia comprar por R$ 120 a entrega. Ou faria retirada por R$ 100. Gente, R$ 100 para pagar um gás. O gás com R$ 80, R$ 70 que estava antes da pandemia já era um absurdo. Imagine agora. Não tá fácil administrar o dinheiro durante a pandemia, né, minha filha? Enquanto a renda de muita gente diminuiu, os boletos não param de chegar. E agora? O que fazer? Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. A Jéssica, que mora lá em São Lourenço, em Minas Gerais, perdeu o emprego e precisou mudar a vida do avesso para manter as contas em dia. Aqui voltei a morar com os meus sogros para poder poupar aluguel, essas coisas. Mas aqui eu ainda ajudo nas despesas, né? Já aqui em Osasco, na Grande São Paulo, a Luane ainda não está passando perrengue, mas está aflita. Estou preocupada com o meu futuro financeiro, porque eu sou estagiária e com a crise eu não sei se a minha empresa vai estar em boas condições para me efetivar. Eu não sei se a minha empresa daqui, sei lá, 3, 4, 6 meses, um ano talvez, a gente não tem previsão se a minha empresa vai sobreviver. E aí, se ela não sobreviver, quem será cortado, né? Quem também está inseguro com o futuro financeiro é o Rony. Ele é psicólogo e mora com 2 idosas. Desde que a pandemia começou, muitos pacientes pararam de fazer terapia. É bem difícil. O mês passado eu consegui pagar minhas contas em dia. Esse mês não sei como vai ser, né? As minhas contas se concentram mais para o final do mês. Então vamos ver como é que vai ficar. O Rony está até tentando negociar algumas contas. Houve uma redução drástica na minha renda. Com isso eu fui obrigado a também pedir redução no meu aluguel. Tive que entrar em contato direto com a proprietária, né? Fiz uma pesquisa para entrar em contato direto com a proprietária e negociar. Consegui uma redução no valor, mas no final foi mínima, né? Um pouquinho mais de 10%, nem muito mais do que isso, 12% talvez. E falando em boletos, a gente chamou o Murilo Duarte, do canal Favelado Investidor, para dar algumas dicas. O cara é educador financeiro voltado para os moradores das periferias e vive na zona norte de São Paulo. O que eu venho sempre alertar o pessoal é que na hora de fazer sua organização financeira, identificar esses gastos excessivos, os gastos supérfluos, que são aqueles que a pessoa não precisa consumir, tá? Por mais questão de desejo do que necessidade. Eu acredito que essa fase de quarentena a gente tem que priorizar mais a questão de necessidade, como alimento. No dia 25 de março, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu não cortar a luz de quem estiver devendo pelos próximos 90 dias, ou seja, abril, maio e junho. Mas atenção, as dívidas ainda estarão lá para serem pagas em algum momento. Além disso, o governo federal isentou o pagamento de quem é beneficiário da tarifa social e tem consumo mensal de energia elétrica de até 220 kWh, entre 1º de abril e 30 de junho. Para conseguir a tarifa social, a pessoa precisa ser cadastrada no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ter um número de NIS, que é o Número de Identificação Social, e renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. E para dar aquela economizada na energia elétrica, olha só como um banho mais curto pode fazer a diferença não só para o meio ambiente. Se uma pessoa demora entre 20 minutos por dia durante o banho, ela consome mais ou menos uns R$100, R$105. Isso levando em consideração 3 pessoas, tá? Sendo o pai, a mãe e possivelmente uma criança. E só de cortar pelo menos para 5 minutos, 7 minutos o banho, a pessoa consegue ter uma economia aí de pelo menos até 30% a 35%, somente na questão do consumo de energia elétrica. Já sobre as contas de água, a Sabesp vai isentar o pagamento de água e esgoto dos clientes das categorias Residencial Social e Residencial Favela, também por 3 meses, começando em 1º de abril e indo até junho.
A gente está passando por uma fase muito difícil no país e a realidade é que fica cada vez mais complicado juntar dinheiro para fazer a chamada reserva de emergência. Porém, se for possível, ou quando isso passar, que tal tentar começar a juntar aos poucos? Então, a reserva de emergência é fundamental para esses momentos de crise também, de emergência. O recomendado é que a pessoa junte 6 meses do seu custo mensal de vida. Então vamos supor, se a pessoa recebe R$ 1.200, R$ 1.300 e ela tem um custo de vida aí de R$ 1.000, então ela tem que ter aí 6 meses do seu custo mensal, que seriam R$ 6.000. E caso os empreendedores, os microempreendedores informais, eles têm que fazer basicamente o mesmo cálculo, porém alterando para 12 meses. A Luane, por exemplo, não controlava muito bem sua vida financeira, mas recentemente resolveu mudar isso. Eu comecei a botar meta na minha vida de que eu ia começar a me organizar financeiramente, para limpar meu nome, para reduzir meus gastos, porque eu gasto demais. Então, hoje eu tenho planilha mensal de quanto que eu recebo, quanto que eu gasto num aplicativo, e aí eu consigo me organizar melhor e não extrapolo. Bom, caso você tenha ficado com alguma dúvida durante o podcast ou queira saber mais sobre saúde financeira, vale a pena dar uma olhada no canal Favelado Investidor lá no YouTube. Você também pode acessar o site da Sabesp e da Enel para saber mais sobre os benefícios para a população de baixa renda. O número da Sabesp é 0800 011 9911. Já o da Enel é 0800 72 72 120. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo e que os moradores das periferias possam ter o quanto antes uma vida financeira saudável. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br, e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número: DDD 11 97591 5260. Lave as mãos, se puder, não saia de casa e até mais. Você ouviu o Em Quarentena, podcast produzido pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Para apoiar o nosso trabalho, acesse catarse.me/periferias.